Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, começa agora o Na Casa do Povo, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara e que hoje conversa com o vereador Luiz Henrique Cirilo. Mas antes da gente falar com ele, eu vou fazer o que é de praxe aqui no nosso podcast, fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,55 m, os cabelos encaracolados na altura dos ombros, com mechas loiras, tenho os olhos castanhos. Hoje estou com uma roupa rosé, uma blusinha rosé, e aqui ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, que é todo cortinado em preto. À minha esquerda aparece uma televisão com o logotipo do programa, que é Na Casa do Povo, escrito em branco, em azul. Cirilo, seja bem-vindo e, claro, eu já faço o convite para você fazer também a sua auto e audiodescrição. Obrigado, Mirna, é um prazer estar com você. Eu sou um cidadão de aproximadamente 1,74 m de altura, sou branco, cabelos... Bom, lá atrás era cabelos loiros, né? Hoje já está um pouco grisalhos, tenho olhos verdes. De barba. Hoje eu estou com a barba, uma barba também mesclada, mais já com tonalidades de fios brancos, magro, com um pouquinho de barriga, né? Eu acho que essa é a minha descrição. De camisa branca. Tô de camisa branca, calça social, devidamente trajado aí num esporte, aí num traje social e esporte. Cirilo, já na abertura eu vou fazer um convite a você. Hoje nós não vamos falar de política. Você vai deixar para falar de projeto, de trabalho como vereador lá no Em Pauta com o Gabriel. Perfeito. Aqui nós vamos falar quem é o Luiz Cirilo, que nasceu em Campinas. Me fala um pouquinho, onde você nasceu, onde foi a sua infância, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou campineiro nato, nasci na maternidade de Campinas, me orgulho muito disso, isso é um motivo de uma honra, quando me perguntam, dizer que eu nasci na cidade de Campinas. Eu nasci, me criei e moro até hoje, eu nunca, não houve ocasião em que eu tivesse que sair da cidade para morar em outra cidade, excepcionalmente, em alguma viagem, né? Nem para estudar. Eu nasci no Jardim Proença, que é um bairro próximo aqui do Cemitério das Saudades, né? E me criei aqui nessa região. Depois, já na infância, eu mudei ali próximo do Jardim Paraíso, aliás, no Jardim Paraíso, próximo do Campo do Guarani. Certo. E ali eu morei até me casar. Daí, quando eu casei, morei no Guanabara, depois fui morar em Sousas, onde eu moro até hoje há aproximadamente 20 anos. Tá, e como foi a sua infância nessa região aqui do Proença? Sempre que a gente conversa com as pessoas aqui no programa, a pessoa fala, olha, onde eu morava tá tão diferente que antigamente eu brincava na rua, hoje já não se pode mais. A sua infância também foi assim? Também foi, até porque eu tenho 59 anos e há 58, 57 anos atrás, 55 anos atrás, a cidade de Campinas era outra cidade, né? Sim. Nós tínhamos uma outra realidade. Até com brinquedos, então a minha infância, mas eu classifico como uma infância muito sadia. Eu venho de uma família simples. Tem irmãos? Tenho 2 irmãos, só que eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Eu tenho uma irmã que é 1 ano mais nova e depois eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu. Sim, Rapa do Tacho. Temporão. E quando eu nasci, meus pais estavam começando a vida, né? Então eu sofri toda aquela dificuldade de uma família que estava se estruturando, começando, andava de ônibus com os meus pais, eu tenho essa recordação da CCTC. Aqueles ônibus vermelhos, né? Andava bastante a pé. E assim eu cresci, mas... Naquela época já tinha aquele problema que até hoje a gente tem, às vezes quando chove muito, que inunda a Princesa do Oeste ou não? Nada disso. Mas não nadava no córrego ali não? Não nadava, não tinha essas inundações, até porque não havia pavimentações próximo da Unip. Verdade. Existiam muitas ruas ainda de terra. Então havia inclusive essa absorção da água, né? E não causava esse transtorno, né? Esse adensamento populacional ocorreu já na década de 90, 2000, né? Sim. Mas mesmo sendo uma infância simples, eu posso dizer que eu tive tudo que uma criança de uma classe média poderia ter.
Eu tenho uma situação comigo que eu gosto de registrar. Meu pai nunca quis me dar moto. Meu pai já faleceu há 1 ano e meio atrás, mas ele era daquela concepção que... e ele falava isso. Eu só vou ter coragem de comprar uma moto para você o dia que eu tiver coragem de comprar um caixão e deixar no seu quarto. Ele era um pouco pesado, rígido, meio pesado, mas para tentar me mostrar que era muito perigoso. Então, com certeza, você dele. sempre chegava, pai, posso comprar uma moto? Quero pilotar uma moto. Mas eu acho que ele falando 1 ou 2 vezes, eu sempre fui um filho obediente. Tá. Eu entendia que aquilo não poderia não lhe agradar, e isso causava uma preocupação para ele e para minha mãe, e eu procurei sempre seguir essa orientação. Então eu não fui uma pessoa que... Eu não tive esse brinquedo, esse meio de transporte. Mas, como contrapartida, ele sempre depois, numa outra fase da vida, meu pai se tornou advogado, já era contador, então ele conseguiu, já passou a ter carro, e ele foi um pai, e eu tive uma mãe, e tenho até hoje, exemplar, no sentido de dar bastante atenção aos filhos. E gostava de esporte? Eu sempre gostei, mas eu sempre gostei do futebol. É o esporte que eu mais tive afinidade. O Brasil é assim, né? Acho que a grande maioria dos brasileiros, em razão desses times da seleção brasileira. Então eu acabei sempre jogando futebol, me direcionando mais para o futebol. Não fui nunca um craque, mas era um bom jogador. Eu acabava, às vezes pela pressão ou pela minha fala, eu acabava sempre tendo um lugar no time. Entendi. Vamos ver agora umas fotinhas de uma época aí que a gente vai fazer agora, uma época nostálgica. Vamos ver. Esse é o seu pai, a sua mãe, né? Meus pais, isso. Meu pai, falecido, como eu disse, há 1 ano e meio atrás, advogado, e minha mãe, do lar. Aí é uma foto já no começo da década de 90, acho que 95, mais ou menos, onde estou eu, meu pai, minha mãe, a minha esposa do meu lado esquerdo, meu filho Guilherme, que hoje é advogado, professor universitário, e minha filha Juliana no canto direito, no canto esquerdo ali, né? Ao lado da minha mãe, que hoje é médica. Certo, então, olha, tem mais. Foi provavelmente no Natal. Aí foi uma reunião, talvez aniversário de alguém da minha casa, dos meus pais, né? Sim. De um dos dois. Meus filhos tinham acabado de voltar, acho que da escola, estou vendo o uniforme do liceu, e fizemos uma foto aí familiar. Essa belezura sou eu, que coisa linda. Minha mãe falava que... Minha mãe ia às feiras, né, livre. Entendi. Olha aí, bebê. Era muito bonito. Eu acho que eu mantenho isso, mas as pessoas estão um pouco mais de dificuldade de visão. Mas eu era exatamente essa beleza. Olha aí o esporte que você mencionou. Eu estou agachado aí. Qual é você desse aí? Eu sou esse primeiro aqui, olha. Aqui? Esse loirinho. Olha, meu cabelo era muito liso e eu era loiro. Aqui eu recebi que você tá no Dente de Leite do Sesc, é isso? O Sesc. O Sesc é uma referência no estado de São Paulo. Sim. E nessa ocasião, nessa época, década de 70, ele fortalecia muito que empresas, agremiações, entidades participassem, né, de atividades e levassem seus filhos. E o meu pai tinha um escritório na ocasião de contabilidade e tinha um vínculo, né, corporativo com o Sesc. Então nós podíamos nos inscrever. Tá. E aí montava os times, né, e se disputava um campeonato de uma temporada, e no outro ano alternava os times. Era gostoso porque você acabava integrando, né, com jovens de outras localidades, com outras, assim, início de formação. Eu acho que isso ajudou bastante o meu futuro. Onde você estudou? Eu estudei no Pio XII a minha vida toda. Tá. Perto de casa, praticamente. Inclusive, eu tenho um fato que para mim é legal, né? Há uns 20 anos atrás, eu sou formado em Direito pela PUC Campinas há 33 anos. Eu estou com 59, eu entrei com 23 anos na PUC. Ou seja, na década de 90 foi feita uma gincana no Pio XII, eu já não estudava mais lá. Eu estudei no Pio XII até 81, 82. E na década de 90 foi feita uma gincana. E uma das tarefas que foi dada é para que eles levassem o aluno que mais período havia estudado no Pio XII.
E eu era o aluno que mais... Olha, que legal. Pelo menos até 90. Tá. Depois pode ter mudado, hoje houve alguns desdobramentos. Mas eu entrei quase que no Jardim da Infância, no Pio XII, e fui até o colegial. Olha. Eu nunca saí do Pio XII. Então de lá para a faculdade. De lá para a faculdade. Então eu sou filho do Pio XII, realmente, estudei minha vida toda lá. Depois foi para o Pátio dos Leões. Depois eu fui para o Pátio dos Leões, que era no prédio central da PUC. E nesse meio tempo, quando foi que você conheceu a Lúcia? A Lúcia foi na faculdade. Eu era do noturno, porque eu fazia estágio com meu pai era advogado, e a Lúcia estudava de manhã. Então nós conhecemos que nós entramos em 84 no mesmo período, só que no mesmo ano, só que ela no matutino e eu no noturno. Mas como que vocês se encontravam, então? Bom, como que foi essa... Dá para lembrar daquela primeira vez que você viu a Lúcia lá na PUC? Dá, mas sem nada que pudesse ser atrativo nem para mim nem para ela, viu? Olha. Por quê? E eu conheci ela na PUC porque eu já entrei fazendo política estudantil. Certo. Então eu ia no período do matutino para interagir com os alunos, para discutir eleição de diretório acadêmico. A Lúcia estava lá quieta, ela era muito estudiosa e tal. Então a conversa com ela era pouca, né? Porque ela nunca se envolveu naquele período estudantil com política. E, ao contrário, eu já gostava, eu comecei a me aproximar de pessoas mais experientes, né, no Pátio dos Leões, que gostavam de política. Então, eu vivia a PUC. A PUC, naquela época, tinha direito no período da manhã e no período da noite. Certo. E eu ficava na PUC de manhã, à tarde e à noite. Meu pai ficava... Então, eu tinha que trabalhar com meu pai mesmo, porque meu pai me liberava, viu? Né? E sem ter prejuízo financeiro. Ele continuava pagando meu estágio. Mas ele via que era isso que eu gostava. Então, a grande maioria dos dias da semana, eu vivia no Pátio dos Leões. Tá certo, então. Olha, e vamos ver o que a Lúcia também pensava ou pensa sobre tudo isso. Vamos lá? Vamos lá. Conheci o Cirilo na faculdade e nos casamos logo depois que nós saímos da faculdade. E tivemos 2 filhos, tenho a Juliana, que é médica, pediatra, está fazendo a residência na USP, em São Paulo, o Guilherme, que trabalha aqui no escritório com a gente, ele praticamente toca o nosso escritório aqui. E o Cirilo sempre foi muito ativo, né? Ele tem várias atividades, gosta de carro antigo, gosta de passear, de comer bem. E ultimamente ele está adorando mexer com abelha. Esse hobby que ele começou a criar aí é criar abelha. Ele tem várias casinhas de abelha, dessas abelhas tem ferrão, e ele está adorando. Tem os amigos que são da abelha, faz curso de abelha, e se dedica muito a essas abelhas também. E outra coisa que ele adora são plantas, adora orquídea. Em casa eu tenho um orquidário e ele está tomando conta de todas as minhas orquídeas, melhor que eu. Olha só! Você viu? Viu? Então conta pra gente. Cirilo é criador de abelhas que fala? Como que fala certinho? Eu acho que pode falar criador de abelhas. Eu, na verdade, é um hobby muito simples que eu tenho. Eu vou só cortar um pouquinho, porque eu conversei com você há muitos anos, quando a gente tinha um programa aqui chamado Sala de Visita. Naquela ocasião, seu único hobby era o Fusca, que daqui a pouco eu quero que você fale. Mas essa da abelha me pegou desprevenida. É novidade para muita gente. Mas, na verdade, eu tenho hábitos simples, viu, Mirna? Muito embora ela tenha falado de carros, mas eu quero deixar muito claro. Eu há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sempre fui apaixonado por Fusca. Mas Fusca conservado, Fusca arrumado, Fusca original. Sim. Tem vários tipos de colecionadores, né? E eu conheci algumas pessoas que tinham bons carros, né? E ao ponto de eu me interessar e um dia poder adquirir um. E tanto é que eu tenho hoje alguns carros, né? E deixo dentro da minha garagem, com capa. Eu procuro levar muito a sério isso. Eu tenho uma coleção de carros antigos da linha Volkswagen AR. Então é um tipo de segmento de carro. E esses carros acabam me dando bastante alegria, porém me dá também muito trabalho para manutenção.
Porque tem encontros de carros antigos, tem pessoas que gostam desse segmento de prazer, né? E você acaba conhecendo pessoas novas, aprendendo muita coisa. E eu tive a felicidade de, quando eu iniciei nessa linha de coleção aí, eu conheci duas pessoas que infelizmente não estão mais entre nós. O Paulo, que faleceu Paulo Martinez, que faleceu há uns 6 anos, e o Fernando, que trabalhou na IPTV muitos anos, aposentou inclusive na IPTV, Fernando Ferreira, faleceu há 1 ano e meio atrás. E eles eram expert no assunto de carros da Volkswagen AR. E você, quando está aprendendo alguma coisa, ou tem interesse em aprender, quando você tem bons amigos que tem uma boa orientação, eles acabam ensinando coisas corretas, né? E aí eu procurei me especializar muito nesse segmento de carros da Volkswagen AR. Então eu tenho Fuscas, eu tenho Carmanguia, eu tenho Perua Kombi. Então eu tenho alguns carros que eu me orgulho de tê-los pela qualidade que eles são. Mas carro é uma coisa também que você... não é todo dia que você acaba mexendo com isso, né? Mas eu vou pedir, então, a gente ia falar depois, mas eu acho que eu tenho uma foto aí sua com o Fusca. Vamos ver se o pessoal consegue trazer... Olha aí. Então, isso aí foi no encontro de todo domingo, uma vez cada domingo, tem encontro uma vez por mês, tem encontro em Paulínia. Esse encontro, veja que incoerência. Esse é o encontro de carros antigos de Campinas, que é feito na cidade de Paulínia. Tá. Campinas não tem um espaço hoje para reunir carros antigos. É lá no shopping de Paulínia, não é? Lá no shopping de Paulínia. Tá. Então essa é a minha Perua Kombi. E esse Fusca é seu também? Esse Fusca é do meu irmão, é um pé de boi, 1966, numa época que teve crise automobilística. Esse é um Fusca meu, 72, amarelo colonial, 1.300. Olha que lindo! São lindos, lindos, lindos. São mais. Mas quem cuida, você mesmo? Eu que cuido. Eu que cuido. Limpa tudo certo? Você que faz tudo? Sou eu que faço tudo. Eu limpo, mantenho limpo. Você imagina, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Precisa gostar muito, viu? Precisa. Mas essa é uma terapia para mim, viu? Imagina. Mas eu acho que eu estava com tantos problemas que eu acabei arrumando um outro hobby para me desestressar, que é a abelha. Você sabe que eu tenho um sítio, eu tenho uma propriedade rural em Campinas, uma pequena propriedade, e eu tenho alguns animais aí, bovinos, né? E existem as campanhas de vacinações. Sim. 2 vezes por ano, né? E numa das campanhas de vacinação, fui eu mesmo entregar a relação lá de vacinação, e lá eu passei, faz vários anos, isso aí era do meu pai adoeceu, então eu que tomei a frente disso. Sim. Então eu acabei abrindo relacionamentos lá no Instituto Agronômico. E numa das minhas idas ao Instituto Agronômico, a CAT, lá eles têm vários exemplares, várias espécies de abelhas sem ferrão no jardim. No caminho, você vai fazendo o contorno de carro e você vai vendo algumas caixas de abelha. E isso começou a me despertar interesse. Sim. Daí, num dos dias que eu fui lá, eu perguntando para uma amiga que trabalha lá, a Ana, ela é engenheira agrônoma, ela falou: olha, Cirilo, eu vou te apresentar, vamos lá na fazendinha, é um espaço onde levam-se crianças, pessoas discutem temas ambientais, né? Ela me levou nesse espaço e lá eu conheci um professor lá e ele me presenteou com um enxame de abelha. Ele falou: você me traga uma caixa aqui que eu vou te presentear com enxame. Eu nem sabia onde tinha caixa de abelha, não entendi absolutamente nada disso. Mas ele também me indicou onde eu poderia conseguir. Eu fui no mesmo dia lá e comprei a bendita caixa e uma semana, 2 semanas depois, ele transferiu para essa caixa e me deu. E é algo contagiante, porque você, ao mesmo tempo que você contribui com o planeta, com o meio ambiente, você tem o prazer de ter um ser vivo lá que acaba produzindo mel, mas eu não tiro mel nenhum dessas abelhas, eu deixo para elas mesmo. Pelo contrário, eu faço a alimentação das abelhas, eu alimento as abelhas com mel. Porque essas abelhas, esse mel que nós
consumimos? como consumimos geralmente, são de abelhas com ferrão. Tá. As abelhas sem ferrão também produzem mel. Só que precisa ter uma quantidade muito grande de enxames, de caixas de abelha, porque elas produzem pouquinho. Né? E a produção da abelha de mel é para ela mesma, não é para nós. Não sabia disso. Elas produzem mel principalmente no período de inverno, nessas estações mais frias, para ela poder não sair da caixa, do lugar, do habitat dela, para ela mesmo continuar a reprodução dela. Correto. E daí eu comecei a estudar um pouco sobre a abelha. E, por exemplo, uma abelha sem ferrão, ela tem um prazo de duração de 45 dias. Do dia que ela nasce, ao último, pouquinho, 45 dias. Então ela tem que nascer, crescer, ela se torna operária, ajuda na colmeia e num prazo de aproximadamente 45 dias ela já interrompe a vida dela. Então, e você vendo tudo isso, daí eu comecei a estudar, falei, poxa, mas as pessoas tiram da natureza essas abelhas para ter, sim, e é totalmente na contramão isso. O que acontece? Que você não tira, o correto não é tirar um enxame de abelha do habitat natural e levar para sua casa, nada disso. Você instala, você tem determinados espaços, iscas, onde a própria abelha, ela que entra lá. Tá, você só deixa ali um atrativo para ela. Um atrativo de mel. E se ela quiser, ela entra, se não quiser, não entra. E ao mesmo tempo, a hora que ela quiser ir embora, ela vai, porque você não tem uma porta que você controla essa você circulação, interrompe. Né? Então ela sai regularmente. Então. E daí você vai vendo que é extremamente a colônia, a maneira com que elas se organizam na sociedade é muito interessante. Então tem as abelhas que cuidam da postura da rainha, tem abelhas que cuidam da colmeia, no sentido de não ter invasoras. Tem que cuida do berçário também? Tem que cuida do berçário. Na verdade, você fala berçário, mas é um óvulo lá que fica, mas tem as abelhas que alimentam a rainha. Então, tudo é feito para a rainha. E quando nascem os filhotes, tem uma proporção de abelhas e de zangões, né? E os zangões não têm utilidade nenhuma na colmeia, a não ser esperar uma nova rainha nascer, que vai sair daquela colmeia e vai criar em outro lugar, e daí os zangões acompanham aquela rainha. Um apenas vai copular com ela, e daí os outros todos morrem, e o zangão só serve para isso. Então você vê a importância da mulher na nossa sociedade, sim, que cada vez mais vem se cristalizando, vem se configurando como fundamental, mas você vê na sociedade de seres vivos, de animais, de insetos, no caso específico da abelha, a abelha que faz tudo, né? E as orquídeas? Como que começou essa paixão também, que até está cuidando das orquídeas da Lúcia, que ela diz que você cuida melhor que ela. Hein? Você sabe que eu tô... Então foi um processo meio natural. Eu tenho um sítio, como eu havia dito, e lá eu levei algumas abelhas, eu tenho na minha casa. Só que para você facilitar a vida das abelhas, você tem que ter flores. Você tem que ter, para ser atrativo para as abelhas, né? Ela tem que. E a abelha exerce um papel fundamental na civilização. Ela que faz toda a polinização para que nós possamos ter frutas, ter verduras. Então, ela que faz todo esse trabalho para que o ser humano possa usufruir dos alimentos. E como eu tenho essa propriedade rural, eu comecei a ver a necessidade de... Porque uma abelha, por exemplo, uma abelha pequenininha, uma jataí, por exemplo, que é uma abelha muito comum, ela percorre no máximo 500 metros, num raio de 500 metros, para conseguir alimento, o néctar ou o pólen. Tá. E se não tem flores, se não tem vegetação naquele lugar, você acaba dificultando para a abelha, né? E eu acabei começando a fazer muitos plantios de árvores. No ano de 2021 para 2022, eu plantei na minha propriedade mais de 150 árvores nativas. Olha. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu me orgulho de dizer, né? Porque é uma contribuição que peguei algumas mudas
no Departamento de Parques e Jardins. Também tive o prazer de buscar ali na Fazenda Santa Genebra, na Mata Santa Genebra. Detalhe, gente, essa muda que o Cirilo está falando, todo cidadão que mora em Campinas pode ir lá no viveiro, que fica lá na saída do Xangri-Lá, né? E aí cada cidadão tem direito a uma quantidade de mudas de árvores. Eles vão só orientar a melhor forma de plantio, como fazer tudo certinho. Mas se você também está interessado, procura o DPJ, hein? Então é uma coisa que desencadeou outra. Eu vi a necessidade, quando eu comecei a ter abelhas, que eu precisava fazer a minha parte também no sentido de plantios. E eu levei alguns exemplares de abelhas na minha casa. Eu montei um meliponário. Quem tem abelha com ferrão, tem apiário. E quem tem abelha sem ferrão, meliponário. Tem meliponário. Esses são nomes científicos, né? E eu acabei tendo que plantar na minha casa. Eu tenho um quintal relativamente grande. Eu plantei aproximadamente 25 mudas de plantas. Plantei jabuticaba, plantei aquela quaresmeira. Eu plantei plantas que dão frutos. E flores. E flores. A quaresmeira só dá flores, viu? Mas ela é muito cobiçada pelas abelhas. E eu plantei, então eu procurei diversificar. E as orquídeas, muitas gente foi ganhando de presente, e a orquídea, quando você recebe ela, quando você ganha, ela vem com aquela folhagem linda, né? Sim. Só que, claro, evidentemente, depois de um período, acabam caindo as folhas, e ela entra num estado de dormência. E em razão da minha mãe, que sempre teve muitas orquídeas, tudo, eu acabei mantendo elas em lugares assim que elas se adaptaram bem, irrigando, mantendo elas com carinho. E agora nós estamos num período, agora que nós estamos no final do mês de agosto, nós estamos num período que elas estão começando a brotar. Então está começando a dar as flores. A minha também está brotando. Então você vai vendo que valeu a pena esperar 6, 7 meses, que a natureza devolve tudo para você, o que você investe nela. É verdade. E apesar de tudo isso, Cirilo, como que é a sua relação? A sua esposa falou que você gosta de sair, de passear também, e dividindo aí seu tempo. Você tem muitos amigos? Como que a sua vida é cercada de amigos? Como que é isso? Eu sou uma pessoa, eu sou muito brincalhão, mas eu sou brincalhão até um determinado ponto. Eu me acho até uma pessoa introvertida. Sim. Eu sou muito fechado. Eu procuro não saber particularidades da vida das pessoas e também não procuro expor as minhas particularidades. Eu definiria como uma pessoa até reservada. Em assuntos triviais, banais, assim, eu até me acho brincalhão, me considero uma pessoa sarrista, não me importo com brincadeiras, eu levo a coisa muito tranquila. Mas eu procuro não entrar em situações conflitantes com características das pessoas. Eu não sou de ficar, de alguma maneira, ou diminuindo ou ridicularizando as pessoas. Nesse ponto eu acho que eu tive uma boa educação, eu me considero até uma pessoa respeitosa. Mas eu sou uma pessoa que tenho bastante conhecidos, conheço muita gente, mas eu acho que quando você fala quantidade de amigos, eu acho que eu não tenho tantos, não. Eu acho que eu tenho bons amigos. Bons amigos? Eu tenho bons amigos que gostam de carros antigos, eu tenho bons amigos que gostam de abelhas, eu tenho bons amigos que gostam de política, eu tenho bons amigos que são advogados. Então, e às vezes eu tento uma coisa que é uma tarefa, às vezes até difícil, eu tento reunir todo mundo, que às vezes não tem ligação. E isso me dá muito prazer. Quando eu reúno pessoas de segmentos diferentes no mesmo lugar, e eu tento fazer aquela ligação de um com o outro. Eu acho que é isso. Mas, quantitativamente, eu acho que eu não tenho muito. Mas é boa a qualidade, mas né? eu acho que é importante. Eu tenho bons amigos. E a gente tem aí mensagem de 2 deles. Vamos ver uma? Vamos. Falando do meu amigo Cirilo. Cirilo é um grande amigo, a gente está sempre junto, gostamos de carro antigo, nós temos um grupo de um monte de gente que gosta de carro antigo e tal. Ele é um amigo muito jóia, eu gosto muito dele, ele é divertido,
E outra, sempre prestativo, a gente precisa de alguma coisa, fala com ele. Assim, não tem muitas palavras de tantas qualidades que ele tem, assim, como amigo, né? Independente dele ser vereador ou não, ele é amigo, um cara amigo, um parceiro, viu? Esse é o Beto Antunes. Esse aí é um exímio conhecedor de carros antigos, principalmente da linha Volkswagen. E o Beto é um amigo já antigo, uma pessoa muito séria. E é isso que eu falo. Ele é uma pessoa que, sabe quando... Eu sou católico, então eu não tenho problema em dizer. Sabe quando o santo bate? Sei. Então tem pessoas que é mais ou menos isso. E ele fala bastante, ele vai contar uma história, a história que poderia ser contada em 2 minutos, ele demora 5. E daí quando ele já começa a falar, eu falo, nossa, esse rapaz tem umas histórias bonitas, às vezes ele está contando um assunto trivial, mas para dizer que... Mas é mais bondade dele, mas é recíproco isso que ele disse. Nós temos um grupo grande, e nesse grupo grande você sempre se identifica com alguns, né? E ele é um deles. E você disse que desde o início da faculdade você tinha toda essa mudança, toda essa articulação em relação à política já estudantil. E a gente conseguiu alguém que vai trazer uma história aqui para nós. Vamos ler? Vamos. Nós temos muitas aventuras juntos, principalmente nessa adolescência juntos que passamos, viajamos, namorávamos, meninas amigas na adolescência, então viajávamos por conta disso. Temos assim bastante história. Depois, na vida acadêmica, tivemos sempre do mesmo lado e concorremos juntos na mesma chapa para o diretório acadêmico da PUC, e logramos bastante êxito nesse sentido também, e sempre tivemos juntos numa parceria que ultrapassa os limites de uma amizade e beira as raias de quase uma irmandade mesmo. Um episódio engraçado da época de faculdade, que eu me recordo bastante, foi na época em que nós estávamos concorrendo com uma chapa que era bastante vigorosa. Era uma chapa chamada Agite, que, diga-se de passagem, ela ganhou da nossa chapa, que era a Delírio. E me veio uma grande ideia na calada da noite de como derrotá-los, porque eles estavam assim com um caixa muito bom de campanha, e eles fizeram camisetas muito boas, eles tinham marketing muito bom, espalharam cartazes por todo o Pátio dos Leões, e era muito chamativa a campanha deles, né? E me veio uma ideia brilhante de como tentar enfraquecer um pouquinho a campanha deles, né? Ideia de moleque. E eu simplesmente consegui invadir o Pátio dos Leões à noite e fiz a grande besteira de arrancar todos os cartazes deles e dar fim em todos os cartazes deles. Depois que eu acabei tudo, a minha horrível empreitada, entrei em contato com o Cirilo e falei assim: Cirilo, fiz uma coisa ótima. Amanhã, quando os alunos chegarem na faculdade, vão ver só os nossos cartazes. Vai estar a coisa mais linda do mundo. O Pátio dos Leões vai estar repleto só de propaganda da Delírio. Não vai ter um cartaz da Agite. Ele falou: o que você fez, rapaz? Dei fim em todos os cartazes da Agite. Ele falou: rapaz do céu, você fez um suicídio político. Você vai estar assinando embaixo que nós é que demos fim, demos cabo na propaganda da Agite. Você vai ter assinado embaixo que fomos nós os autores dessa estupidez. Corre atrás de todo esse material e cola lá tudo de novo. É impossível. Eu queimei tudo. Esse é o Richard Franklin Melo Dávila. É um brilhante advogado, ele tem um bom escritório de advocacia, uma boa banca de advogados, inclusive é casado também com a Mônica, que conheceu do nosso período também. Tá. Exatamente igual a Lúcia era a Mônica. Foram 2 casos que
que aconteceram naquela ocasião. E o Richard, eu conheço ele desde o Pio XII. Nós estudamos juntos no Pio XII, no primário, no ginásio, e fomos para a faculdade junto. Certo. Ele estudava de manhã, junto com a Lúcia, e eu estudava à noite. Tá. Daí, num determinado período, acho que foi no 3º ano, tanto ele, como a Lúcia, como outros, passaram para o noturno, que eles começaram a fazer estágio. E daí eles vieram, e o Richard foi fazer estágio no escritório do meu pai. Então, quando ele veio para o 3º ano fazer estágio, ele também foi para o nosso escritório, se formou, ficou acho que uns 5 anos formado no nosso escritório, até ele ter um destaque que tem que ser registrado, e daí ele montou seu próprio escritório e hoje é um brilhante advogado. Mas nesse período acadêmico teve isso. E naquele ano nós perdemos a eleição realmente, porque os alunos ficaram meio revoltados que a gente tinha feito tudo isso. Falaram, não fui eu que fiz, vocês podem até não acreditar. E quando ele fala que ele entrou à noite, ele entrou de madrugada, porque o guarda lá que tomava conta do Pátio dos Leões era muito amigo nosso. A gente era muito festeiro. Certo. A gente fazia muitas festas ali no Pátio dos Leões. E a gente, talvez pelas nossas origens, a gente se preocupava muito com o porteiro, com a faxineira da PUC, com os faxineiros. Eu me lembro até hoje, tinha um faxineiro lá que era o Zé Topete. Ele fala, Cirilo, eu vou votar no C. Eu falei, mas só pode aluno votar, o senhor não pode. Mas depois, na vida adulta, até hoje ele é um eleitor meu, ele aqui na política partidária, mas a gente se preocupava muito com essas pessoas mais simples. E então eles deixavam a gente fazer o que a gente queria dentro de um certo critério naquela época estudantil. E o Richard entrou de madrugada e fez algo que não é correto. Não tinha câmeras naquela época, né? Senão eu acho que ia para a delegacia. Todo mundo para a delegacia. Eu não iria, porque ele e alguns amigos, que ele não falou, mas ele poupou o nome de alguns, mas alguns acompanharam ele. Entendi. Mas era uma época era diferente, né, Mirna? Eu digo hoje para os mais jovens, e talvez eles não entendam, mas existia mais, acho que era coração, não existia tanta... Eu não vou falar que não existia tanta maldade. E por que chamava Delírio a sua chapa? Então, essa chapa foi o maior movimento estudantil da história da PUC, até hoje. Tá. Essa Delírio Acadêmica, ela surgiu 3 anos antes de eu entrar na faculdade, surgiu no ano de 81, e eu me tornei presidente dela no ano de 85, no 2º ano. Um grupo de jovens que mais assim... Como é que eu poderia falar? Mais despojados, mais assim, brincalhões, que gostavam mais de beber. Eles foram lá e, num dia, num grupo de rebeldes, de protesto, montaram uma chapa de Delírio Acadêmico. Tanto que naquele ano que eles montaram, a chapa era composta por 7 membros. Sim. Quando abriu a urna, as urnas, né, porque eram várias urnas, tinha 6 votos. Ou seja, algum deles não votaram, mas eu ainda não estava lá. Mas não votou mesmo ou votou na outra chapa? Então, nós não sabemos se não votou, porque o número de alunos era muito grande, né? Mas teve menos voto do que os próprios inscritos na chapa. Entendi. Porque era uma brincadeira que eles fizeram, entendeu? Nos anos seguintes foi... E depois comemorava junto com a outra chapa a vitória deles, era tudo, né? porque os alunos eram todos amigos, né? Não tinha aquela ideologia. No ano de 84, eu entrei na PUC. E como eu sempre gostei de movimento estudantil, eu fui vendo onde eu me aproximava mais, onde eu me identificava mais. Sim. Existia um grupo mais assim, intelectual, que discutia alguns assuntos mais assim, concentrados de discussão intelectual. Eu nunca me identifiquei com essas pessoas. Sim. Existia um grupo o qual eu me aproximei, que era um grupo mais festeiro, era um grupo que fazia muitas festas no Pátio dos Leões e brigava por umas bandeiras que eu achava que eram mais pontuais. Mensalidades mais baixas, melhores professores, melhor acomodação ali nas salas de aula. Eu achava que isso era o papel do aluno. Certo. E eu quero destacar também que os outros grupos, eles procuravam ter interferência partidária na vida acadêmica. E eu, naquele momento, eu sempre fui um aluno independente. Eu sempre quis que não houvesse interferência partidária, seja da agremiação que fosse. Naquela época tinha 2 partidos muito fortes, o PT e o PCdoB, que tinham militância na vida acadêmica. Muito embora fôssemos amigos, assim, de uma maneira geral, mas eu sempre fui contrário a isso.
Eu sempre fui a favor de que os partidos não tivessem interferência na vida acadêmica. Certo. Então, nosso grupo era sempre grupo minoritário. Nós tínhamos um grupo menor. Mas teve uma zebra em determinada ocasião e nós ganhamos a eleição e a partir daí fizemos bons mandatos. Certo. Tivemos 2, 3 eleições consecutivas Lá desse na grupo diretoria independente acadêmica. no diretório acadêmico. Então teve esse grupo independente que ganhou e marcou história, porque daí teve um determinado ano que nós começamos a montar delírio acadêmico em todas as faculdades. Nós montamos delírio acadêmico em odonto, montamos delírio acadêmico em psicologia. Ah, então não era exclusivo do direito. Começou com direito, Tá. mas como nós agregávamos essa parte festiva, então nós fazíamos muitos shows. Não sei se você lembra daquele show inclusive é o Marcelinho que canta, Mário Lúcio e Los Lúcios. Ah, tá, o Eles Marcelo tavam- do Canto. Marcelo do Canto. Isso. Ele estava começando aquela época. Então nós contratávamos ele, alugávamos palco e fazíamos aquela Aquela festa. festa. Você depois virou professor? Depois de formado, depois de uns 10 anos, eu fui fazer eu assumi o diretório, eu fui presidente do diretório acadêmico, fiz especialização em direito penal. Tá. Daí eu fui começar, 10 anos depois de formado, eu resolvi me preparar para a vida, lecionar para Sim. esse momento aí. E durante 13 anos eu dei aula em algumas faculdades de direito. Tá, vamos ver se a gente... Eu acho que eu tenho uma fotinha aqui de uma delas, vamos ver. Essa Ai, Espírito Santo do Pinhal. Isso, aqui nós temos vários amigos aí muito conhecidos de todos nós. Ah, Tem o Haroldo Cardella, que é um brilhante advogado. Temos o Anderson Janetti, que foi presidente do PROCON. verdade. Nós temos a Maristela, que é advogada, inclusive pertence ao escritório, faz parte do grupo do escritório do Heitor Regina. E por que desistiu de dar aula? Cansou? Eu acho que não desisti. Temos ali o Marcos Porto, que é juiz de direito. Tem vários bons nomes aí. Certo. Na verdade, não é desistir. Eu acho que tudo tem o seu momento. Tá. Eu tenho muita... Eu fazendo uma autocrítica, para eu falar sobre um assunto, eu preciso me preparar. Tá. Tem pessoas que têm outro tipo de facilidades ou conseguem contornar de alguma maneira. Mas quando eu ia falar, por exemplo, sobre imputabilidade, então eu pegava 3, 4 autores e lia sobre esse capítulo de imputabilidade para poder, numa sala de aula, quando eu fosse falar sobre o tema, eu ter opiniões diversas, mas vendo o ângulo que cada autor aborda o assunto. E eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu para entender bastante o tema, eu preciso escrever. Então eu lia sobre o assunto de alguns autores e fazia o meu resumo, falando, claro que com os livros abertos, me socorrendo deles para fazer o meu resumo, mas aí, tanto é que a parte geral do Código Penal são 120 artigos. Eu tenho hoje um estudo feito, há coisa de uns 20 anos atrás, dos 120 artigos do Código Penal de uma maneira muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem estudada. E isso me estimulava a minha advocacia, porque eu estava muito preparado para atender os clientes, porque na medida que você dá aula, os alunos, eles podem não ter o conhecimento técnico, científico do tema, mas eles fazem uma pergunta tão simples, mas de uma relevância tão importante, que exige que você estude o ângulo daquele aluno que não que talvez não tenha entendido o assunto de uma maneira geral. Ele está só captando as primeiras informações da aula e ele aborda o tema de um jeito que você fala, nossa, mas como é que ele está pensando? Como é que ele pensou isso? E essas perguntas que, num primeiro momento, parecem banais, elas exigem do professor estudar, se preparar cada vez mais. Por isso, eu sempre, em sala de aula, eu estimulava, eu falava, olha, sempre tem aqueles alunos que, às vezes, ou por estudar um pouco mais, ou por querer aparecer, sempre fazem perguntas, e a grande maioria dos alunos não perguntam. Às vezes, intimidados por achar que sabem menos, por achar que o outro indivíduo sabe mais, e eu sempre procurei estimular para todo mundo perguntar. Eu falei, você não pensa que alguns aqui estão perguntando, sabem mais que vocês, apenas estão tendo coragem. Vocês têm que começar a perguntar para vocês começarem a exercitar o raciocínio, o cérebro de vocês.
Mas isso estimulava com que eu estudasse e me preparasse. Daí, num determinado momento, eu falei, agora eu vou ser político. Porque eu sempre quis ser político. Sim. Mas eu achava que eu deveria ser político quando eu tivesse o mínimo condições de representar uma cidade. Correto. Sem demérito a qualquer cargo, a qualquer um que ocupe cargo público, mas eu achava que eu deveria representar o legislativo sabendo discutir projetos de leis, Sim. sabendo discutir problemas da minha cidade. Sim. Eu ter um suporte de conhecimento para poder discutir com o prefeito, discutir com o secretário. Então eu procurei me preparar. Quando eu me vi em condições de concorrer a um cargo público, e eu entrei, eu falei, caramba, é incompatível. Sim. Porque eu preparava, quando eu comecei a lecionar todos os dias. Eu tinha que estudar 6 horas por dia para dar uma aula de 2 horas. Eu estudava 6 horas para dar uma aula de 2 horas. Sim. Porque eu tinha que ler assuntos. E daí eu falei, eu não consigo, o dia só tem 24 horas, eu preciso também descansar. E a política ela é contagiante. Na medida que você está entrando, você não consegue também fazer muito mais coisa. Ou você Sim. faz bem feito uma coisa, ou outra. E eu tenho procurado encontrar o bem feito, não sei como a população me avalia, mas eu tenho procurado me dedicar hoje à vida pública, discutindo projetos de leis aqui na Câmara, apresentando projetos que eu entendo que são importantes para a sociedade. Então eu deixei a vida acadêmica no lugar reservado aí na minhas saudades, aí no meu passado, mas eu costumo dizer o seguinte, eu saí pela porta da frente. Tá certo. Deixei muitos amigos e hoje eu tenho orgulho de dizer que tem alguns juízes, alguns delegados e muitos advogados que foram meus alunos. Tá certo, então. Cirilo, já passamos do tempo, inclusive, vamos guardar um pouquinho mais de bate-papo para uma próxima vez, que você já está convidado a voltar novamente, com certeza, numa nova temporada do Na Casa do Povo. E por hoje eu agradeço a sua participação, deixo como presente para você a caneca do nosso podcast. Muito obrigado, pode levar para linda, você. maravilhosa. É o nosso presente, a nossa lembrança, Muito o nosso obrigado. carinho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mirna. Espero ter falado um pouco de mim, um cara simples, campineiro, apaixonado por Campinas, que posso lhe garantir, enquanto eu for vereador, as pessoas que me acompanham vão se orgulhar, porque eu tenho procurado levar muito a sério. Ó, gente, tem muito bate-papo, ainda a gente nem falou de futebol, nem qual time ele torce, mas vai ficar para um outro dia, tá bom? Combinado. Combinado, então, Na Casa do Povo fica por aqui, continue com a programação da TV Câmara Campinas.